Olá, pessoal, tudo bem? Vamos lá, enquanto a gente espera o Instagram avisar que a gente está começando aqui a nossa live do projeto Médicos que se Importam. Mais uma, não, mas não é uma a mais. E sim, sempre é a melhor de todas, né? Eu gosto de começar as lives desse projeto contando da onde isso nasceu, né? A gente sabe que medicina é uma profissão ou sempre foi desgastante, mas de uns anos para cá ela vem ficando cada vez mais desgastada na opinião pública, nas mídias, etc, né? Então, nunca foi fácil. Depois da pandemia, virou mais difícil ainda. Condições adversas não faltam para a gente, né, exercer a profissão remando contra a maré todos os dias. E justamente porque a gente rema contra a maré, a gente dá valor para os médicos que, apesar de tudo, conseguem no consultório, no atendimento, seja no hospital, no pronto-socorro, conseguem manter aquele brilho no olho, aquele olhar atento, aquela atenção à pessoa como um todo e não só à doença, e ter empatia, né, gente? Porque sem empatia a gente não faz nada direito, né? E fora do atendimento, são profissionais que batalham pelas coisas que eles acreditam, que expõem as suas opiniões. E aí é que eu falo que a pandemia veio para dar uma detonada naquilo que já estava difícil antes. Profissionais de renome se expondo, porque é direito expor a opinião, e sendo absolutamente criticados ou censurados, tá? Então, a gente vem chamando desde o começo desse projeto, mensalmente, colegas médicos que têm esse perfil, né? Um perfil acolhedor dentro do consultório e ou batalhador fora do consultório, mas gente que acredita naquilo que tem para falar, que tem para mostrar. Então, hoje, a nossa live tem aí uma exceção, porque o nosso convidado não é médico, né? Mas ninguém melhor do que ele para falar para a gente sobre uma das coisas que me doem o coração. Sempre doeram, mas como eu falei, depois da pandemia isso aqui tá remexendo. Que são os conflitos que a própria pandemia trouxe para a ética na medicina. Ele que é mundialmente famoso, e eu não exagero quando eu falo que milhões de pessoas adoram a clareza de ideias dele e a profundidade com a qual ele entra nos assuntos. Ele, que já foi elogiado num programa da CBN do ano passado, como, vou até colocar aqui, ó, entre aspas, Mário Sérgio Cortella. Estou clicando aqui para lhe convidar para participar. Gratidão, professor. Ó, trouxe até uma plaquinha Ai, aqui para o senhor, obrigado. oficialmente. Tá me ouvindo bem? Pode continuar teus elogios, é disso que eu. Eu vou, eu vou contar para quem nos escuta uma fofoquinha aqui, um segredinho ao pé do ouvido. Eu já Gente, estou para otorrino. semana passada eu fiz um alinhamento dos assuntos com o professor. E aí eu me apresentei extraoficialmente para ele, eu falei, eu sou defensora dos fracos e oprimidos. Cada vez que uma coisa me dói, eu crio um projeto, né? Então, gente, eu sou a rainha dos projetos, né? Porque dor não falta. Embora acho que quem me conhece sabe que a nossa atuação é sempre focada, né, para a questão de zumbido e hipersensibilidades auditivas, que é um grupo de pessoas marginalizada,
a gente está aqui com médicos que se importam, defendendo hoje a classe médica e querendo muito ouvir a sua opinião, professor, dentro dessa questão que a gente comentou. Então, existe o direito do médico escolher uma determinada linha de conduta. Então, por exemplo, na pandemia, ficou muito discutido a questão do tratamento precoce, vale a pena fazer, não vale a pena fazer, a vacina, vale a pena tomar, não vale a pena tomar. Então, a nossa ideia aqui não é dizer quem está certo, mas defender a liberdade do médico de se expor. O que o senhor acha disso? Veja, a minha área é filosofia, ela tem uma interface forte com o campo da medicina, haja vista que boa parte daqueles que são considerados no Ocidente os pais da filosofia estavam conectados, o que mais tarde se chamará, né, de medicina, e o principal dos teóricos no campo da ética nesta atividade era filho de médico, que é Aristóteles. Aristóteles, um pensador grego nascido na Macedônia, naquilo que era Estagira, mas que fazia parte, né, do mundo grego. Ele é filho de Filipe, aliás, é filho de Nicômaco, né? Nicômaco, que era o pai de Aristóteles, esse também era o nome do filho de Aristóteles, e Nicômaco era médico na corte de Filipe, da Macedônia. Portanto, a ética no campo da ação, a ética no campo da conduta, do cuidado, embora haja antes tudo aquilo que é consignado pelo que vocês fazem como sendo Hipócrates, tem sim, no campo da filosofia, uma percepção a partir da notada, né, experiência de Aristóteles também nesse campo. E Aristóteles tem um livro clássico, talvez o grande marco da noção ética na filosofia ocidental, chamado Ética a Nicômaco, que é dedicado ao filho dele, que, como eu lembrei, tinha o mesmo nome do pai, médico da corte. Ora, Aristóteles lembra algo, que a ética está conectada àquilo que é o fazer bem, o certo. Fazer bem aquilo que é certo. E o que é certo em ciência? É aquilo que não produza dano sem intenção, é aquilo que permaneça vitalizando a existência coletiva, é aquilo que siga as condutas que tenham sido combinadas, né, no conjunto dos pares. Ciência é uma ação coletiva, ela não é um ato exclusivo individual, embora exercida também individualmente. E é claro que o pensamento aristotélico ele vai influenciar muito, mas muito, com muita força, aquilo que é o cristianismo original. Pode parecer estranho, né, porque é claro que o mundo greco-romano pré-cristão, ele não é um mundo, obviamente, cristão, mas há toda uma concepção em Platão e Aristóteles que virão para o cristianismo. Uma parte pela concepção de Agostinho, a outra, né, pela ideia de Tomás de Aquino. Por que eu estou dando essa volta toda? Porque o cristianismo nasce sem, né, uma teoria. A principal concepção teórica, que se chamaria de teologia, dentro do cristianismo ocidental, virá por um judeu que tinha estudado filosofia, que falava grego, escrevia em grego, que é Paulo, né, que é chamado pelos católicos, ortodoxos, anglicanos e algumas outras denominações como São Paulo. Ora, Paulo tem uma carta, e todas as cartas de Paulo se referem ao mundo da ética. Todas as cartas de Paulo, que quem já foi a um culto cristão, são chamadas também de epístolas, elas falam como é que a gente se comporta, como deve ser nossa conduta em meio a uma comunidade. E na carta de Paulo, e aí eu chego ao ponto, né, da tua questão, na carta de Paulo, primeira carta aos Coríntios, ele tem duas ao povo da cidade de Corinto, no capítulo 6, versículo 12, e aí tanto faz se você ou eu temos religião ou não. É uma questão de concepção, né, de virtude ética. Paulo escreve na primeira carta aos Coríntios, capítulo 6, versículo 12, tudo me é lícito, mas nem tudo me convém. Tudo me é lícito, mas nem tudo me convém. Isto é, eu posso qualquer coisa. E por que posso? Porque livre sou. Por que é que não me convém? Porque há coisas que não me convêm, embora eu possa fazê-las. Isto é, são aquelas coisas que elas produzem um efeito deletério, que elas ultrapassam a condição daquilo que é uma
forma de acordo coletivo. E aí, então, a tua pergunta, que é muito mais complexa. O que eu acho de médicas e médicos profissionais da área da medicina que tiveram condutas que colidem com aquilo que pode ser o mandamento mais expressivo, né, de uma comunidade científica em nome da sua liberdade? Eu pego, Paulo, tudo me é lícito, mas tudo me convém. Isto é, pode, mas não deve. Pode, mas não deve. Pode por quê? Porque tem toda uma normatização que a ele oferece a autonomia. Mas não deve, porque toda ação, mesmo no campo da nossa liberdade, exige que a gente preste atenção nos efeitos, nas consequências. E aí a última palavra que vou usar antes de devolver para você, a responsabilidade de quem algo pratica, a partir do exercício da sua liberdade, ela, de modo algum, pode obscurecer a fonte da ação, isto é, a autoria. Por isso, uma médica ou um médico, seja quem for no campo de cuidados da saúde, que não preste atenção àquilo que vem sendo trazido dentro dos cânones estruturados por uma comunidade mais ampliada, exerce a sua liberdade, pratica a autonomia, que é inerente ao ato médico, mas fere aquilo que seria mais conveniente. Daí que uma parcela das decisões durante o momento pandêmico, que várias e vários tomaram, elas são até possíveis e passíveis de legalidade, mas, no meu entender, elas não são convenientes. Por isso, tudo me é lícito, mas nem tudo me convém. Perfeito, professor. E não só, é muito bacana ouvir não só a lógica, mas todo esse contexto da história, né? E já que o senhor passou a bola para mim, eu vou citar uma frase que eu gosto muito do Einstein, que é: a verdade é filha do tempo. Eu sei que a gente está falando de ética, mas eu quero juntar essas duas coisas. Porque no campo da ciência de um modo geral, da medicina em particular, e da pandemia em especial, com bombardeio de pesquisas sendo feitas simultaneamente no planeta, o que eu particularmente vejo? Controvérsias. E elas fazem parte da vida. Basta ter duas pessoas, a controvérsia pode existir de opinião. Então, por mais que tenha uma linha mais madura indo numa direção, é muito comum, dentro e fora da pandemia, a gente vê resultados científicos que destoam num primeiro momento e daí eles são ignorados, né? E nada como o tempo, e por isso que eu gosto da frase do Einstein, para mostrar que coisas que às vezes são ignoradas, com o tempo vão se firmando. Então elas passam também a fazer parte de um repertório médico, além da questão que foi na frente, vamos dizer assim. Então, eu estou colocando essa questão porque dentro da ideia de tratamento precoce ou não tratamento, fazer ou não fazer tratamento precoce, orientar todo mundo a vacinar ou reservar para determinados grupos, é uma conduta médica. E eu acho que os médicos, quando tem aí a divisão de opinião embasada em não fazer mal, do jeitinho que o senhor comentou, mesmo assim, o que eu vejo é a tendência de ser criticado se você não está com a maioria, né? E, então, nesse sentido, a gente viu a liberdade de quem quer defender alguma dessas coisas que foram muito polarizadas, restrita, agredida pelos próprios médicos, pelo público, inclusive nas redes sociais, com censura parcial ou total. Então, eu falo, é o que eu vejo e que mexeu comigo. Eu falei, não, alguém precisa fazer alguma coisa. E dentro da ideia de eu ser um passarinho tentando apagar um incêndio com a aguinha que leva no bico, né? Mesmo assim, eu gostaria de estar fazendo a minha parte. Agora, essa é uma coisa boa, porque é claro que ciência vive de divergência. Afinal de contas, a certeza é reiterativa. Não haveria nenhum tipo de avanço no conhecimento se ele ficasse apenas naquilo que já se sabia. Por outro lado,
a necessidade de lembrar que quando você cita Einstein, com toda a razão, né, a ideia clássica dos antigos, que dizia que o tempo é o senhor da razão, né, o tempo é o senhor da razão, ainda assim, uma parcela daquilo que não era aceito antes e que com o tempo passará a sê-lo, nós temos o inverso também. Isto é, aquilo que era entendido como sendo, né, uma base de normatividade no campo da conduta médica, passa a ser esdrúxulo num tempo posterior. Daí que esse balizamento que o tempo oferece, evidentemente que não é o tempo sozinho, não é o passar do tempo. Você e eu nos sentamos, aguardamos, o tempo passa e aí as coisas mudam. Claro que não. É o que fará com que haja, né, a confirmação daquilo que hoje era minoritário, ou o seu desmonte, né, será exatamente um processo de prática, de experimentação, né, toda uma natureza um pouco mais forte do que a mera opinião. E eu gosto imensamente, imensamente de um pensamento de um paleontólogo norte-americano que já faleceu, um grande especialista em biologia evolucionista, que é o Stephen Jay Gould. O Stephen Jay Gould, ele tem uma frase que serve para qualquer pessoa, né, que esteja conosco agora, especialmente para aqueles que no dia a dia eu chamo de síndrome persecutória. Aquela pessoa que entende que qualquer divergência em relação a ela é uma ofensa, né, e não parte de um processo de debate, de diálogo, de elaboração, de algo que seja um consenso, tal como é em ciência, um consenso provisório. E o Stephen Jay Gould, ele diz, atenção, não é porque você é perseguido, não é porque você é perseguida que você se tornará uma nova Galileu. Como ele, Galileu, você tem que estar certa. Olha a frase do Stephen Jay Gould, como ela é funda. Não é porque eu, Cortella, sou perseguido que eu vou me tornar um novo Galileu. Para eu me tornar um novo Galileu, como Galileu, eu tenho que estar certo. Não basta que eu apenas seja alguém que, ofendido, humilhado, até cancelado nas redes, não é esse o critério de veracidade. A legitimação do meu pensamento, da minha pesquisa, ela advém, né, daquilo que é exatamente a referência com os outros pares. Por isso, uma parcela do debate que aconteceu, né, nos 2 anos mais recentes, ela desviou uma parte do seu caminho porque ela perdeu a natureza de ser uma conversa científica para se tornar, né, um entrevero, né, uma disputa também de outras concepções, mas o caminho majoritário da ciência, ele não é sempre correto. Mas o caminho majoritário da ciência, ele é usualmente correto. E se há um critério que se usa em ciência, e quem é docente, como é o teu caso ou o meu, sabe disso, é que enquanto não houver uma contraprova em relação a isso, né, não há possibilidade de eu sair dessa rota que o mundo da maioria faz. Atenção, insisto, não é porque a maioria na ciência assim pensa que sempre se estará certo, mas é usual que assim seja. Né? Isto é, faz parte da prática histórica. Daí que pessoas que divergiram de uma conduta que é majoritária há 1 ano e meio, quando ainda não havia uma série de estudos, elas poderiam apenas ter um engano momentâneo. Né? Uma parte das pessoas, inclusive na vossa área, né, há 1 ano e 8 meses, 1 ano e 7 meses, dizia, não, esse é um movimento pandêmico que terá uma cessação mais fácil. Talvez haja uma imunização coletiva se houver uma exposição, como em relação à clássica, né, lembrança da catapora para nós crianças, colocados os primos todos juntos, né, para padecermos, né, coletivamente. Ou outros diziam, não, isso daí, alguns medicamentos ligados, né, a outras patologias, eles têm eficácia. Isso há 1 ano e 7 meses. Quando se tem algum embasamento que vai no veio usual da ciência, né, há uma diferença, e aí eu concluo, há uma diferença entre teimosia e persistência. Persistência é quando, havendo ocasião de êxito, eu vou adiante. Teimosia é quando, já não havendo mais como, né, lidar na mesma direção, a pessoa insiste, né, sem embasamento. Por isso, e aí sim, me lembrei, né, porque Aristóteles, durante séculos, ele foi aceito como sendo, né, a voz da física no campo
do que mais tarde será chamado de gravidade, né? E Galileu, um dos grandes pecados de Galileu, que eu antes mencionava, foi ter afrontado Aristóteles. Obviamente que Galileu e Aristóteles nunca se encontraram, né? Havia ali uma diferença entre eles de quase 2000 anos de história, né? Mas ainda assim, o que Galileu fez foi, no campo da ciência, afora o debate dele com a Igreja Católica e com uma parte da Academia de Ciência da época, ele afirmou que Aristóteles estava errado. Ele disse que Aristóteles, o grande mestre, aquele que Dante, Aristóteles foi chamado por Dante dele maestro de colore que sano, o mestre de todos os que sabem, o mestre dos mestres. E o Galileu fez uma coisa, um italianinho decide dizer que Aristóteles, o mestre, estava equivocado. Porque Aristóteles afirmava que se eu soltar de cima de uma altura um objeto de 1 quilo e um objeto de 10 quilos, é óbvio, atenção na expressão que eu estou usando, é óbvio que o de 10 quilos cai mais rápido. E Galileu disse que não era isso, que isso era uma ilusão, que se eu subir na Torre de Pisa, como ele fez, e eu soltar dois objetos, um de 1 quilo e um de 10 quilos, eles cairão juntos, porque a aceleração da gravidade é constante. Claro que ele não tinha a fórmula ainda. Qual foi a maneira do Aristóteles ser desmentido pelo Galileu? Não foi um debate sobre a importância de Aristóteles, né, o fato dele ser alguém ultranomeado. Ele fez a experiência. Isto é, ele subiu e soltou. Como dizia Paulo Freire, com quem eu tive a honra de trabalhar, e foi meu orientador de doutorado, a prática de pensar a prática é a melhor maneira de pensar certo. A prática de pensar a prática é a melhor maneira de pensar certo. Por isso, no debate atual, em relação à ética na ciência, fazer o incorreto ou fazer o menos majoritário, quando há indícios de que ele pode levar a resultados que não sejam convenientes, é até possível, mas não é adequado quando se tem especialmente uma emergência. Eu não tenho a menor dúvida que a área médica, a vossa área, entrou num estado de urgência desde fevereiro de 2020. Mas a urgência, ela não justifica qualquer coisa. A urgência, o que ela não pode também é calar, né? Isto é, em ciência, se há uma coisa muito negativa, é impedir que o contraposto, né, que o outro lado não possa se manifestar. Afinal, e aí se eu concluo, depois dessa longa peroração, aquilo que disse o filósofo Karl Popper, né, dentro da sua teoria metodológica, a epistemologia de Popper propõe não que a gente busque confirmar uma teoria, mas busque negá-la, né? Porque se você busca confirmá-la, talvez você encontre a confirmação no primeiro, segundo ou terceiro experimento, é mais rápido. Mas se você busca negá-la, quanto mais você procura negar e ela não é negada, mais sustentação ela tem. Então, nessa hora, mesmo sendo alguém que não é da área da ciência, que filosofia é um saber, eu estou ao lado de Karl Popper e, claro, com Galileu. Professor, eu tô de queixo caído, agora eu vou falar com a sintonia. Para indicar, né? Um cirurgião bucomaxilar para queixo caído. Professor, juro, enquanto o senhor estava falando, eu falei, eu vou citar o Galileu, porque eu adoro o Galileu e eu cito com frequência nas minhas aulas, dentro da questão do, olha, dentro da verdade é filha do tempo, eu cito o exemplo do Galileu, porque de fato não é passivamente sentado na cadeira de balanço que a gente vai ver as coisas mudando, né? Mas o que não seria da gente se o Galileu não tivesse demonstrado que o centro do universo não é o planeta Terra, né? Como era o pensamento majoritário. Então, eu gosto do Galileu por esse atrevimento dele nesse quesito, e o senhor citou um outro, né? Eu acho que ficou maravilhoso, mas às vezes algumas pessoas precisam de fato demonstrar, e daí eu emendo no Karl Popper, né, de 1930, que eu também uso ele nas aulas, que nem todos os cisnes são brancos a partir do momento que você vê um negro. Ponto final. Mas até alguém achar um negro e citar e mostrar e convencer, são décadas, são séculos, né? E dentro da questão da pesquisa, pelo menos porque eu venho de uma área que é
sempre foi negligenciada, né, essa questão do zumbido, eu acabei acostumando a ver a ciência não evoluir em linha reta e sim permear lados diferentes. E por isso que eu lido bem com a controvérsia. O que eu não lido bem é com a agressividade. E essa é a parte que eu acho que o senhor também foi muito feliz na questão de comparar teimosia com persistência, porque isso vale até para a briga de marido e mulher, não é? Exatamente. Seja marido e marido, mulher e mulher, mulher e marido, ou modos de ser. Né? É interessante, porque eu sou casado com Cláudia, né, e nós temos, né, sempre uma necessidade de trazer à tona algo que eu venho falando muito, né, durante esse tempo pandêmico. Né? É claro que eu, na área de medicina, além de já ter exercido atividade docente em escolas, né, no campo médico, a minha experiência como paciente, ela é a mais funda. E eu sempre lembro um grande pensador, né, que é libanesa, Cláudia Libanesa, que é o especial, né, o magnífico, para mim, Khalil Gibran. E ele usa uma frase, eu tenho muita preocupação com isso na área de educação, na área do cuidado, na área da medicina, quando Khalil Gibran dizia que as grandes dores são mudas. Né? As grandes dores são mudas. Isto é, aquelas em que você não pode dizer se. Não é que você não pode dizer, não pode dizer se. Quando não há socorro. Para pegar a expressão de um médico mineiro, Guimarães Rosa, quando só tem grande sertão e não tem veredas. Quando você está abafada ou abafado no grande sertão, né, e não tem veredas. No entanto, é claro que se nós estamos lidando no campo do que são as tentativas, há circunstâncias em que a ciência ela precisa cautela para ela não perder tempo, especialmente num tempo emergencial, né, com disputas que não têm nenhum tipo de contributo à sociedade. Eu sou professor aposentado da PUC São Paulo, da Universidade Católica de São Paulo, na qual eu fiquei 35 anos. Quando me aposentei, eu era professor titular, portanto, eu fiz toda a carreira, né, universitária. E é interessante, porque em muitos momentos no campo da universidade, há sim, né, há algumas formas comadrais, para usar uma palavra antiga, né, que se chamava de conversa de compadre ou de comadre, algumas formas comadrais de relacionamento, né, que elas não contribuem. Enquanto isso, a realidade vai acontecendo. Isto é, eu costumo dizer sempre, mundo de poeta não tem pernilongo. Né? Embora eu seja também alguém que elabora textos e gosta de poesia, a gente lida com um mundo que seja com mais veredas do que grande sertão. Nesta hora, é claro, né, nós não podemos esquecer o quanto que a disputa, quando ela é feita, ela não pode tirar da cena a possibilidade da escuta. Sem trocadilho, com a tua área de especialidade, a escuta é decisiva. Porque, né, quando a gente deixa de lado isso, quando se cala outra pessoa, quando se aterroriza outra pessoa de modo que ela não se manifeste, quase que a gente recupera o sentido original da palavra infantil. Porque no latim antigo, infantil significa aquele que não pode falar. Né? Infante significa aquele que não pode fazer. Né? Que ou porque é calado, ou porque é incapaz de fazê-lo. Ora, Aristóteles era gago, né? Era alguém que tinha uma dificuldade de comunicação verbal, né, muito grande. Por isso, a comunicação mais expressiva dele se dará por intermédio da escrita, diferentemente de Sócrates, que era um orador, né, estupendo, e que Aristóteles estudou na escola de Sócrates, que é Platão. O que isso tem a ver conosco? Um debate, uma discussão que traga a ciência da medicina para o campo da ética como braço dado, ela não pode, de modo algum, estruturar a sua ação à base do terror do debate, daquilo que se busca calar a outra pessoa. Né? O Roland Barthes dizia que fascismo não é obrigar a dizer, é impedir de dizer. Né? Fascismo não é obrigar a dizer, é impedir de dizer. E nesse sentido, é claro, né, há coisas que eu, Cortella, né, não gostaria de ouvir, mas eu tenho de ouvi-las. E há outras coisas que eu me cansei de ouvir porque elas são absolutamente tolas. Né? Há uma diferença entre convicção e axiologia. Nós vivemos hoje um campo, inclusive na discussão da ciência, onde a axiologia ela tem o seu lugar. Né? Há uma diferença, e
você sabe, com muita força, e eu sei, né, especialmente entre a necessidade de eu ter uma opinião balizada, consistente, argumentada, e aquela que resulta apenas do eu acho, né, sem um movimento de força. Evidentemente, eu não desejo, de maneira alguma, e darei aqui um exemplo concreto de pessoal, sem citar, né, nomes, pela preservação, inclusive, do que se chama de deontologia, de ética médica, né, numa situação em que eu tive que passar por uma cirurgia, como percebe, foi bem sucedida, cá estou, né, tive de passar por uma cirurgia e o cirurgião, uma pessoa extremamente competente, teu colega na Universidade de São Paulo, ele não tinha toda a nitidez de que aquele era o melhor caminho. Mas ele já tinha escrito sobre isso, ele tinha pesquisas nessa área, mas ele tinha uma coisa maravilhosa dentro de um profissional ou de uma profissional da área médica. Ele suspeitava que ele podia estar errado. Ele não tinha certeza disso, mas ele introduzia a possibilidade de se supor também equivocado, o que é um sinal de inteligência. E nesse momento, né, ele decidiu fazer algo muito interessante, que foi, em vez de me assustar como paciente, dizer para mim assim, eu não sei o que eu faço, porque não era isso. O que ele disse foi, eu não tenho total certeza de que esse é o único caminho. Por isso eu vou consultar dois colegas meus, aliás, era um colega e uma colega, que não concordam comigo de jeito nenhum naquilo que, para ver se eu encontro maior luminosidade sobre essa questão. Ele consultou, após a reflexão ou debate, concordaram com ele, não necessariamente, mas ele ficou mais sólido em relação ao que fez. E aqui estou. Ora, por que eu digo isso? Porque se ele fosse, por exemplo, leviano ou leviana, se eu, Cortella, não admitisse naquilo que escrevo, naquilo que falo, a possibilidade da dúvida metódica cartesiana, né, da ideia de que pode ser que eu não esteja necessariamente correto, né, e, portanto, introduzir algo que é decisivo em ciência, que é a necessidade de pensá-la também com um olhar criterioso, aí não daria certo. Agora, fazê-lo de modo estúpido, o grande, o estupendo arcebispo anglicano Desmond Tutu, Nobel da Paz, né, diz sempre, meu pai me ensinou, dizia ele sobre o pai dele, não levante a voz, melhore teus argumentos. Olha que coisa. Perfeito, perfeito. Bom, bendita seja a sua equipe médica. Bendita seja, e ainda brincando aí dentro da área da otorrinolaringologia, como dizem, né? A escuta é tão importante que deve ser por isso que a gente nasceu com dois ouvidos e uma boca só, né? Para a gente, de Mas não, fato. 10 dedos e eles têm outras finalidades. Mas, enfim, professor, como o tempo voa e o tempo que o senhor gentilmente cedeu aí está indo para o fim, eu Ainda queria. 10 minutos, 10 minutos. Então, Bora. quero fazer o melhor uso desses 10 minutos, que é fazer uma pequena homenagem. Que Como bom. está virando tradição aqui no Médicos que se importam, porque a gente discute seja lá o que for de racional, mas tem uma parte nossa que age com o coração, né? Somos seres emocionais, eu gosto dessa linha também. Então, eu convidei uma outra figura pública, um colega em comum que a gente também tem dentro da USP, que não é o seu cirurgião, Ah, bom. e eu vou chamá-lo aqui de surpresa Bom, para ele falar algumas palavrinhas aí. cadê-lo? Não vou. Oi? Vou aguardá-lo, está chegando. Nossa, Isso. doutor Taki Atanásio Scordar. Meu Eu falava, querido Mário Sérgio, você tá bonito, tá eu, parecendo comigo. ó, isso aí é coisa de amizade, viu, doutora? Eu Foi por isso que eu chamei. falava tanto de gregos aqui, agora chama um grego que não só, né, o é de origem, como estudou, como fala grego moderno, não fala o antigo, todas as coisas, cozinha comida grega muito boa, e nós somos amigos há muito tempo. É sempre bom ter um grande psiquiatra como amigo, que ele acaba sendo a referência, né? E ainda mais de paletó, gravata, etc. Olha Não, que coisa. eu vou contar daqui a pouquinho o segredo do seu paletó. Espere um pouquinho.
Tanit, muito obrigado. Eu queria te agradecer muito pelo convite em homenagear esse homem brilhante, querido, que é o meu amigo Mário Sérgio Cortella. Em geral, quando a gente convida alguém para fazer uma apologia, tem que chamar alguém à altura do homenageado. Eu não sou à altura do homenageado. Quer dizer, quem faz a apologia de Sócrates é Platão. Então, ele vai entender que o meu afeto é oceânico nisso que eu vou falar. É talássico. É talássico. É talássico. Oceânico e talássico, né? Olha, a primeira palavra que me vem à mente para falar do Mário Sérgio é admirar. E ele sabe muito bem, etimologicamente, que admirar é olhar à distância, né? Aliás, uma das poucas palavras latinas do português, o resto vem tudo do grego, né? E olhar o Cortella, gostar do Cortella de perto é muito fácil, porque ele é muito sedutor. Mas quando a gente vai olhar para ele longe, o que em geral é um exercício que mostra que muitos dos nossos ídolos têm os pés de barro, com Cortella a gente passa a amá-lo, admirá-lo e gostar dele muito mais. Coisa boa. Você me pediu para falar um evento curioso, mas eu tomei a liberdade de enumerar algumas coisinhas pouco conhecidas desse nosso homenageado. Vixe, que medo! Né? Primeiro, é dizer que eu e o Cortella partilhamos, entre outras coisas, de uma grande paixão. De uma paixão pelo Santos Futebol Clube. Ele é um grande torcedor do Santos Futebol Clube. E ele é um homem que diz que o Santos, assim como a filosofia, é o não óbvio. Não é isso? Não é o inédito, mas é o inesperado. E o Cortella é o cara que fala do Santos do Pelé, do Robinho, do Diego e do Neymar. E o Cortella tem uma passagem curiosa quando ele foi assistir um jogo Santos e Portuguesa Santista. Ele disse que quase que o Pelé e o Davi, que tinha lá no fundo, fizeram uma tabelinha com a bola, não é isso? A estátua do Davi ficava onde hoje é o tobogã, em que breve será outra coisa. É verdade, eu não vou contar essa história agora, não, porque ela tem um elemento um pouco, sim, que pode ser ofensivo ao Michelangelo. Mas todo mundo lembra que a estátua do Davi é nua e houve um chute forte, né, do ataque do Pelé, e quase que o Davi, mais do que desnudado, ele ficou emasculado, certo? A estátua ficou emasculada. Mas isso é outro momento. E esse não é quando ele dá uma porrada no joelho dele e fala, parla? Não, esse é outro. Qual é esse? É um tal de Moshe, de Moisés. Tá certo. Olha, eu conheço o Mário Sérgio há 20 anos. 20 anos a menos e muitos quilos a menos ele tinha quando ele falava do Diálogos Impertinentes na PUC, né? Mas é o seguinte, o Mário Sérgio é o indivíduo que desmente a ideia de que um professor é sisudo, é mal-humorado. Ele é uma verdadeira usina de contar piada. Eu testemunhei algumas vezes que ele é capaz, com a sua memória extraordinária, de contar 1 hora seguida de piada. Isso não é uma Meu Deus. 1 hora seguida de piadas de modo ininterrupto. E piadas que fariam corar a dona de um bordel. E elas são inéditas? Muito. Não há piadas inéditas quase. Não há. É um mundo da reinvenção, da repetição. Depois eu peço para ele contar as piadas do tio Chucho. Você. Olha, outra coisa que ele vai me permitir dizer que, embora ele seja provavelmente o brasileiro que mais viajou pelo Brasil, ele viagem para ir para Marte, né, para Saturno. Ele morre de medo de avião. Não, não tem o pânico, que é diferente. Aliás, o pânico dele de avião só não é maior, né,
do pânico que ele tem de uma outra coisa que o faz subir na cadeira, desmaiar. É um inseto da ordem dos Blattideias, subordem Blattaria, o temível bicho chamado barata. Barata, barata. Barata. Periplaneta americana, periplaneta americana. Ele desmaia quando ele barata. Já tratei, já fui a psiquiatra, já pedi orientação para o Dr. Taki, né? Já fiz de tudo que posso. Eu digo sempre, doutora, que meu pânico, a Cláudia, com quem eu sou casado, disse que não. É porque um dia, quando eu estava em Londrina, uma barata foi entrando de leve, né, no meu... Mas a Cláudia disse que isso é mentira, que isso é só para eu justificar minha fraqueza. O doutor... E se fosse... E se fosse isso, professor, seria tão lógico, porque sabe que uma hora que a barata entra, como ela não sabe andar de costas, né, ela não sabe sair. Tanto é que a retirada de baratas foi uma coisa que eu fiz muitas vezes no meu tempo de pronto-socorro na laringologia, né? Ainda bem que deve ser mentira. Ainda bem que... Ou melhor, mentira não, que não deve ser verdade, né? Quando acontece, aparece uma barata e eu chamo o Dr. Taki Cordasso para me ajudar, porque ele, né, não treme. Ele tem outros temores que eu vou revelar no dia da live. Eu já estou habeas data do prontuário dele aqui, então dizendo que além dele ser fóbico, ele é um típico, um gravíssimo caso edípico. Ele não deixa de visitar a dona Emília, que hoje 92 anos, né? Já ele precisa ir lá tomar a bênção da dona Emília frequentemente. Ela mora a 2 quarteirões de onde eu estou. E eu faço isso porque eu nasci no dia do aniversário dela. No dia que ela fez 25 anos, 5 de março, nasci eu. Por isso, é mais do que Édipo. É uma questão cronológica. Um dos deuses da tua história mítica. É algo visceral, pelo jeito, né? Visceral. Você sabe, uterino. Dito pelo querido Pedro, filho dele, que esse camarada nunca teve carta. Eu chamei o Pedro outro dia e falei, mas seu pai é fóbico de dirigir? Não, não, não. Meu pai fez uma opção de vida. Então ele elegeu um taxista como sendo o seu motorista. E ele nunca tirou carta. Ele vive de motorista para cima e para baixo. Não, o mesmo? É metrô. Eu fui secretário de Educação na cidade de São Paulo, eu andava de metrô. A segurança corria atrás de mim, ia de táxi, de ônibus. Não dirijo. Eu tenho uma certa desconfiança de tudo que tenha menos de 500 anos. Né? Portanto, o carro é algo que eu fico um pouco... Pessoas, né? Pessoas, o senhor deve ter uma desconfiança de pessoas. Né? Não, de todas. Olha, cujo no mês que não termina com vogal. Se você, Tanit, tiver o privilégio de privar da intimidade dele, da dona Cláudia, no Pacatatu, que é a única casa de campo que fica no meio da cidade. Eu nunca entendi isso. Ele diz que é uma casa de campo que fica no meio da cidade. Você vai ver o Mário Sérgio Cortella na piscina, em qualquer lugar, de paletó. Uau! Porque ele morre de... Não é que ele morre de medo, ele não gosta de praia, mas ele gosta de piscina. Ele vai ver... Você vai vê-lo de paletó fazendo churrasco, que ele é um grande churrasqueiro. Mas abandone a ideia de poder mirar essas coxas bonitas que ele deve ter, porque ele nunca usa bermuda. Isso é uma fobia que o Mário Sérgio tem. Jamais. Jamais. É necessário uma certa pudicidade na vida. Né? Uma certa pudicidade. Então, se pode até exibir a testa e os ouvidos. Mas as coisas elas precisam ser preservadas de modo a respeitar aquilo que Rafael, o grande pintor renascentista, fez. Colocar alguns panos em volta. Cláudia me revelou um negócio, Tanit, que é só para você. Vamos contar aqui para o teu público de modo inédito. Ai, meu Deus! Eu soube de fonte insuspeita, portanto, a esposa dele, que desde
início da pandemia, ele tem uma malinha de viagem pronta, com cueca, camiseta, meia, roupa, tudo. Porque se ele ficar doente e precisar ir para o hospital, já tem as cuecas dele, as meias dele, tudo feitinho na mala. Tamanha organização que ele tem. Não é Que mentira? coisa essa revelação. 16 de março de 2020, segunda-feira, foi o dia que eu fiz essa mala. Eu a renovo a cada 3 meses por 2 razões. Primeiro, porque eu não quero que acumule nenhum tipo, né, de pano equivocado. Segundo, porque vocês, médicas e médicos, pedem que a gente diga uma listinha de quais os medicamentos que tomou nos últimos 30 e 90 dias. E eu tenho que provar essa lista enquanto não tenho a necessidade de uma internação. Tá a mala, né, no meu quarto, ao lado da minha cama, malinha arrumada, com roupa de baixo, com camiseta, né, com os medicamentos que eu preciso tomar. Eu não sei de onde se obteve essa informação da Cláudia, né, mas ela é verdadeira. Eu não sou paranoico, eu sou prevenido, o que é diferente. Bom, professor, Me permita, só para terminar, esse mesmo homem que fala de Popper, de indução e de dedução, ele é um doce amigo que, no meio de tantas palestras que ele dá pelo Brasil, ele é um homem extremamente generoso. Ele oferece sempre possível palestras, conversas beneficentes. Ele fez o prefácio de um livro meu, cuja renda beneficia a enfermaria do Hospital das Clínicas. E ele é um amigo tão querido que eu me recordo, há alguns anos, eu estava internado na UTI do Sírio-Libanês, com risco de vida, uma infecção com uma sepsis. E ele foi me visitar, sentou ali do meu lado, fez uma psicoterapia, chamou minhas filhas. E quando você tiver um problema conjugal, ele é o homem a ser chamado. Ele vai sentar com você, tomar uma cachaçinha, ouvir suas dúvidas. E é um grande terapeuta, além de ser um grande e generoso amigo. Cortella, você merece o meu grande beijo daqui, viu? Bom, e obrigado por essa homenagem. Bela surpresa, belíssima surpresa, bom demais. Que bom. Abraço, obrigado. gente, olha, eu só estou agradecendo que vocês dois que sofreram riscos de vida continuam vivinhos e nos permitiram ter essa oportunidade hoje aqui com mais de 2.000 pessoas assistindo, contribuindo para esse tema. E aí eu sei que a gente avançou 5 minutinhos aí no tempo do professor, mas eu vou fazer só uma leitura de um pensamento de Rubem Alves, porque eu acho que tem muito a ver com vocês dois. Comigo também, não vou me excluir, mas é dentro da ideia do porquê eu chamei vocês. A gente está há 2 dias do Dia do Professor, né? Então eu selecionei aqui uma frase que a equipe colocou para a gente, que é: ensinar é um exercício de imortalidade. De alguma forma, continuamos a viver naqueles cujos olhos aprenderam a ver o mundo pela magia da nossa palavra. O professor, assim, não morre jamais. Isso serve para vocês dois como forma de eu agradecer, de fato, aqui também nas letrinhas, agradecer o meu convite e todo esse trabalho que deu aí para gerenciar a agenda de vocês dois, tá bom? Muito obrigada. Mas nasceu em Boa Esperança, que é cidade melhor do que essa. Né? E como diria o Taque, a tua memória, a minha, né? Ele nasceu no dia 15 de setembro de 1933, portanto, um homem que nasceu um pouquinho antes da primavera, para ela decolar. E morreu em 2014, mas não morreu, continua conosco. E ele diria para você, por conta da tua área, que a gente tem muito no Brasil curso de oratória, precisa ter alguns de escutatória, com zumbido ou sem, tem que ser escutatória. Abraço. Muito bom, gente. Obrigada mais uma vez. Obrigada a todos que ficaram com a gente. Até mais. Tchau, tchau.